Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Psicologia e Tomada de Reféns, nosso estudo de volta. Eu sou Bianca Cirilo, sou psicóloga e pesquisadora na área e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as contribuições que eu obtive dos estudos sobre a subjetividade a partir de Guattari. Esse estudo é um estudo bastante central na minha pesquisa, porque foi a partir dele que eu comecei a questionar todo o material referencial que eu tinha considerando o FBI. Além desse material, da crítica a esse material, eu tive a oportunidade de não só participar das ocorrências em si, mas também dialogar com diferentes instituições, lugares, a partir do desenvolvimento da pesquisa. Tive a oportunidade de participar de situações como Semana de Psicologia, Congresso de Psicologia Jurídica Internacional e Nacional, enfim, uma série de outras possibilidades de diálogo, inclusive também a Polícia Federal, lembrando aqui de um evento onde eu tive a oportunidade de fazer uma visita à Polícia Federal, que também trabalha com tomada de reféns, mas com outro tipo de configuração, ou seja, eles trabalham com alvos em movimento, avião, navio sequestrados, digamos assim. Então é um outro formato, mas a gente tem ali também uma leitura que é bastante similar, onde a gente pode dialogar, sem dúvida, com uma certa tranquilidade. Existem possibilidades de intercâmbio bem ricas. Muito bem, a partir disso, considerando a minha própria formação acadêmica, eu tive a oportunidade de, a partir de um determinado momento da minha vida acadêmica, começar a estudar um pouco mais as contribuições da esquizoanálise, e isso começou a me impactar no sentido de trazer questionamentos ao lidar com o fenômeno tomada de reféns. Como eu falei, eu não queria ficar simplesmente reproduzindo o lugar que o FBI me propunha, que era um lugar muito pronto, muito engessado. Considerando as próprias contribuições, digamos assim, epistemológicas que a gente tem a partir do FBI, ou seja, a psiquiatria forense, a psicologia, a criminologia, o lugar de onde o FBI parte é um lugar que é extremamente engessado. Como eu falei, essas teorias, elas dão conta, ou se propõem a dar conta, melhor dizendo, né? Elas se intitulam como teorias que dão conta do aspecto diagnóstico, e isso é altamente questionável. A minha prática trazia uma série de desafios que eram desafios que me levavam para um outro lugar, principalmente nessa relação com a vida acadêmica, os questionamentos dos alunos, dos pesquisadores, dos professores, dialogando com outras instituições e a minha própria formação pela UERJ, eu começava a perceber que eu precisava ir além. Aquilo não dava conta, na prática não dava conta. Eu não bastava simplesmente saber quais eram os perfis, eu precisava aprofundar a experiência daquele encontro. Por quê? Porque ali eu tinha uma força política, no sentido de encontro de diferentes vetores e produção de novos diálogos, que era uma força extremamente que me impactava, que me tirava do lugar da zona de conforto. Então eu precisava ir além disso. Muito bem, então hoje eu vou falar um pouquinho de algumas contribuições trazidas pela discussão em torno da subjetividade que Guattari traz para a gente. Sem dúvida, o estudo da subjetividade em Guattari é altamente complexo. Eu não conseguiria jamais, enfim, dar conta disso num vídeo, se é que alguém consegue dar conta, porque é muita coisa que tem ali. A ideia é trazer alguns aspectos centrais que foram norteadores para essa minha visão crítica do fenômeno tomada de reféns, e que eu deixo aqui como referência para qualquer contexto que envolve a formação de psicólogos. Infelizmente, a gente ainda traz uma tradição muito forte do diagnóstico a partir de uma leitura estrutural. E isso empobrece a experiência do psicólogo. Ele precisa ir além disso para que ele encontre novas possibilidades de auxílio e também novas possibilidades de crescimento profissional. Então, muito bem, eu parti principalmente da leitura do Causmose, que é um livro básico, de referência, básico no sentido de ser a referência, mas ele não tem nada de básico, ele é extremamente complexo, há ali um conteúdo muito denso, mas muito rico, onde Guattari se propõe a pensar a subjetividade. Isso é um primeiro momento, pensar a subjetividade, por quê? Porque eu vinha de uma referência de teorização. Guattari não faz teorizações.
Guattari, ele não faz uma teoria da sexualidade, uma teoria da subjetividade, ele não está fazendo teoria, ele está trazendo ali toda uma discussão em torno da desconstrução dessa própria visão estrutural do sujeito, ou seja, vamos partir então, o primeiro momento é romper com uma ontologia do sujeito, ok? Essa ontologia prevista na psicanálise que ele critica como freudismo, ou seja, na realidade ele não está ali, existe uma leitura rasa, às vezes uma perspectiva rasa, de pensar que Guattari está contra a psicanálise, não é isso. O Guattari está fazendo uma crítica bastante inteligente dessa forma de pensar a subjetividade a partir de um único vetor, a partir de um único lugar que seria esse lugar estrutural, uma visão que se propõe ou se admite ou quer se fixar como científica e única na visão do sujeito, como se só tivesse uma forma de pensar a subjetividade a partir da triangularização, a partir da proposta que Freud traz das estruturas neuróticas, perversas e psicóticas. Ele vai dizer que esse estruturalismo universalista, ele engessa a possibilidade de pensar a subjetividade como linhas de força. Esse é um primeiro questionamento bastante interessante, porque nesse momento eu rompo, porque eu parto dessa contribuição, com essa ideia de que eu tinha que fazer um diagnóstico a partir dessa leitura psicanalítica, ou essa leitura mais forense da psiquiatria, essa leitura da criminologia, muito herdeira, como eu falei, de uma noção desse criminoso nato, né? Esse caça às bruxas a uma ideia de um sujeito que tem uma natureza má, pulsional, negativa. Então ele já vai romper com essa noção, porque ele vai trazer para gente essa ideia de subjetividade a partir de instâncias individuais, coletivas e institucionais. Subjetividade brotando como linhas de força. Qual é a base que Guattari trabalha? A base que ele parte é a base do conceito de rizoma, que é um conceito sensacional, que ele pega junto com Deleuze da biologia, que rizoma é uma raiz que ela não tem uma direção única, ela tem várias dimensões que podem se manifestar de diferentes formas, não essa raiz, como a gente pode pensar a psicanálise como essa raiz muito definitiva. Então, essa ideia de rizoma é muito interessante para pensar a subjetividade, que é a subjetividade como formas de subjetivação. Ele vai trazer isso de uma maneira muito clara para a gente, quando a gente pensa os diferentes vetores, as formas de agenciamento, que seria o quê? O agenciamento é exatamente as possibilidades de constituição dessas diferentes formas, ou seja, você agencia, você produz diferentes vínculos, você produz diferentes discursos, produções discursivas, diferentes encontros entre esses territórios existenciais. E aí a gente parte para uma segunda contribuição nessa linha da subjetividade, que é essa noção de território existencial, que eu considero bastante elucidativa e bastante rica para a gente pensar isso dentro de uma tomada de reféns. Depois eu vou articular um pouco, ou seja, como pensar o refém, como pensar o tomador, como pensar o próprio psicólogo, como pensar a polícia num lugar a partir desse conceito que é o conceito de território existencial, ou seja, de possibilidades de ser e não apenas seguindo uma cartilha, ok? Então a gente pensar isso é muito legal, porque a gente vai partir de uma outra perspectiva, ou seja, ele traz um conceito no Causmose, que é o conceito de ritornelização, que vem de ritornelo, que é um conceito também denso, que são termos densos que a esquizoanálise traz pra gente, mas que são ricos quando a gente começa a entender. Isso traz uma riqueza muito grande na construção dessa leitura que a gente vai fazer, principalmente na observação desse fenômeno que é a tomada de reféns. Então, por exemplo, ele diz que a ritornelização seria esse processo do campo onde a gente vai pensar o ritornelo como os vetores que formam o território existencial a partir de motivos existenciais e não de formas. Isso é muito, muito assim, enfim, isso é bastante enriquecedor, bastante revolucionário, melhor dizendo. Por quê? Porque quando você vai partir de um campo
de ancoragem, digamos assim, porque já que ele é um estudioso da desconstrução, desse modelo estruturalista, alguns param para pensar, então onde é que teria esse campo que é mais meu, digamos assim, né? Que seria um campo nosso, ele é mais do nosso contexto, daquilo que a gente toma como autorreferência, digamos assim. Esse é o campo do ritornello, ou seja, são vetores e forças da construção desse território existencial, onde você não necessariamente está dentro de uma forma. Eu estou resumindo, eu estou simplificando bastante. Nós estaríamos ali num campo, né, esse campo entre aspas, né, numa vivência, digamos assim, numa construção subjetiva ou de várias formas de pensar a subjetividade. Como ele diz, essa subjetividade é múltipla, é polifônica, por isso que ela não é estrutural, ela tem diferentes possibilidades de ser e se manifestar. Então esse campo do ritornello, ou a ritornelização, ela parte desses territórios existenciais de autorreferência que não são fixos, eles são baseados em motivos. Não são fixos porque dentro da vivência de agenciamentos, ou seja, de diferentes encontros, diferentes formas de constituir-se, através de cada encontro você muda. E aí é muito interessante porque quando eu vou para a tomada de reféns, eu entendo isso. Através de cada encontro que eu faço com aquele refém, com aquele tomador, com aquele policial e comigo mesma, eu vou produzir novos agenciamentos, novas dimensões dessa subjetividade, onde eu vou escapar cada vez mais dessa coisa pronta. E por que que isso é fundamental, na minha opinião, enquanto pesquisadora do fenômeno? Porque existe uma coisa no FBI que eu sempre questionei, que é a seguinte: o negociador ele precisa ser criativo. Isso está previsto na cartilha. Quando a gente vai estudar o material do FBI, está previsto lá, está escrito. Mas, ao mesmo tempo, o FBI ele diz que você tem que seguir o quê? Você tem que seguir a cartilha. Você tem que ser criativo e seguir a cartilha. Aí eu ficava exatamente no meio do caminho. Como é que isso é possível? E pensar a subjetividade a partir de Guattari é romper, é trazer essas linhas de força, essas linhas de fuga, ou seja, essas linhas que não são linhas. Ele vai usar o termo da semiótica, que tem a ver com significante, significado, né? A semiologia tem a ver, é essa doutrina que fala dos significados. Então, quando você vai pensar o significado dentro de uma visão estruturalista, só tem uma forma de ser refém, uma forma de ser psicólogo, ou uma forma muito prevista, controlada e engessada de se produzir ali um saber e uma prática. Isso já começava a me trazer um incômodo muito grande, né? Um incômodo, enfim, uma crítica, eu comecei a criticar isso. Então, pensar a criatividade do negociador é pensar a subjetividade a partir das contribuições de Guattari, ou seja, ele não é um amador, porque o FBI, uma coisa importante também para falar para vocês, o FBI tem um controle muito grande na produção desse saber, porque ele diz que tudo aquilo que fugiria, né, a essa cartilha seria uma perspectiva amadora. Eu não concordo com isso. Amadorismo, para mim, é o descompromisso ético, é quando você vai estudar alguma coisa, quando você vai falar sobre alguma coisa ou atuar sem um referencial de estudo, sem se capacitar para poder falar sobre, vivenciar aquilo ali. Então, é o achismo. O amadorismo, para mim, é o achismo. E dentro da visão do FBI, porque é uma visão controladora, com todo esse histórico que eu já falei para vocês nos primeiros vídeos aqui do canal. Depois a gente vai trazer mais coisa, porque é muita coisa, realmente o estudo é bastante informação. Então, isso seria, enfim, o amadorismo seria o achismo. O FBI ele quer controlar tudo, então ele acha que tem que ser assim, daquele jeito, e só pode ser assim porque vai fugir. Mas a gente está diante de um fenômeno que é imprevisto. Há uma imprevisibilidade ali que está o tempo todo atuando como linhas de força, dentro desse campo polifônico e múltiplo, plural da subjetividade. Então, assim, é ilusão achar que a gente vai controlar tudo, a gente vai seguir, sem dúvida, todo um protocolo que é previsto. Mas como diz o Taleb no Cisne Negro, né, na lógica do Cisne Negro, uma coisa que aconteceu de um jeito não é a garantia de que ela vai acontecer do mesmo jeito, que aquilo que você utilizou para vivenciar a experiência do imprevisto, ela vai funcionar, não necessariamente não vai. Então, esse campo da multiplicidade subjetiva, né, quando o Guattari vai falar disso,
é muito, muito interessante, porque isso começou a ampliar e eu falei, bom, como é que ele pode ser criativo? Como que o negociador vai ser criativo se ele ficar só seguindo aquilo que o FBI propõe? Então isso para mim, gente, foi assim fundamental, esses conceitos, sem dúvida, é muito mais do que isso, mas um vídeo não dá para a gente esgotar, a ideia é só trazer uma sensibilização para que vocês possam também se interessar, aqueles que gostam ou que já estudam, aprofundar, trazer contribuições para a gente ampliar aqui a nossa discussão. Então eu deixei aí a referência do Carl Mose. E no Cartografias do Desejo, a gente tem lá a entrevista com Guattari, que a gente entende como que ele é um autor que traz assim uma grande vitalidade micropolítica. Ele está falando exatamente de quê? Da política do desejo, da política da subjetividade. Ele está falando de uma subjetividade que é articulada com tecnologias de informação e comunicação. É uma subjetividade que é fabricada. Lá no Cartografias ele faz uma crítica a essa subjetividade capitalística, diferente de pensar a subjetividade por esses modos de subjetivação que singularizam, que produzem grandes diferenças e possibilidades criativas de ser. Ali no Cartografias ele está falando da subjetividade história, é um capítulo que ele traz essa questão, né, na entrevista que é feita com ele, enfim, ele traz esse pensar a subjetividade dentro de uma fabricação por essas diferentes máquinas desejantes, né? Ou seja, como que essa coisa maquínica que produz essa diversidade, mas também produz captura, né? Nessa diversidade que também captura, existem as forças de captura, quando eles vão falar, né, o Deleuze e o Guattari, quando eles vão falar sobre essas linhas de força, você tem as linhas de fuga, que seria essa subjetividade não estrutural, a partir de linhas de fuga que são linhas criativas, onde você consegue romper com essas instituições pesadas, essas instituições duras, conservadoras, e você também tem linhas de produção de subjetividade que são linhas conservadoras, né, que mantêm uma série de questões que envolvem um conceito de família, de religião, de sujeito, né, dentro dessa visão estrutural, racionalista e muito definitiva do humano. E é isso que o Guattari ele vai questionar e que para mim foi maravilhoso pensar o Guattari, trazer o Guattari para esse fenômeno tomada de reféns, me permitiu estar num outro lugar, falar de um outro lugar diferente, que não fosse um lugar que é um papagaio reproduzindo e fazendo predição de comportamento, sabe? Eu tenho que ficar prevendo o comportamento, eu tenho que ficar ali fazendo previsão, melhor dizendo, né? Ali é como se eu fosse quase uma cartomante, porque parece isso, né? A gente fica reproduzindo essas teorias sem pensar e você fica numa posição extremamente engessada e que você não consegue ir além disso, ok, gente? Então, vou ficar por aqui. Vou fechar o vídeo por aqui. Sem dúvida, os estudos da subjetividade, eles são riquíssimos dentro da esquizoanálise. Quem sabe a gente pode trazer em novos vídeos outros contextos, né? Pensar outros contextos a partir desse estudo. Enfim, pegar o material do Guattari e trazer tanto para o contexto de tomada de reféns, mas ampliar essa visão e, quem sabe, mais à frente, a gente divide mais esse material, porque é um material muito rico. Eu deixo aí, mais uma vez, reforço a recomendação, porque, sem dúvida, não só, como eu falei, para tomada de reféns, mas ele abre para que a gente possa sair desse lugar de psicólogo engessado numa caixinha, que tem que simplesmente reproduzir um lugar de avaliador, né, que vai fazer previsão, que fica ali, de alguma forma, garantindo uma suposta cientificidade que acaba funcionando como captura para a gente, onde a gente é engessado nesses lugares perigosos de falar sobre o sujeito como aquele que está dizendo uma verdade e, sem dúvida, sendo capturado por toda essa tecnologia que a gente vivencia numa sociedade que diminui a nossa experiência criativa e acaba criando uns padrões que são padrões onde, se você não para pensar criticamente, você simplesmente reproduz, ok? Foi um prazer, como sempre. Estaremos juntos em novos vídeos e, sem dúvida, trazendo mais material sobre tomada de reféns e correlatos, estudos correlatos. Um abraço, pessoal. Até a próxima.